Nessa aula, apresentarei o teste de hipótese para a média populacional com desvio padrão populacional conhecido. Quando nós estudamos o intervalo de confiança, nós vimos que, para o intervalo de confiança, para a média populacional com nível de confiança 1 menos alfa, nós teríamos um intervalo construído ao redor de uma estimativa da média populacional, que é a média amostral x bar, ao redor da qual é colocada uma margem de erro. A intenção desse intervalo é fornecer um intervalo de valores que, com base na média amostral, apresentasse a probabilidade de 1 menos alfa de conter o valor da média populacional. Portanto, se nós fizéssemos um intervalo de confiança para a média populacional com 95% de nível de confiança, então o intervalo de confiança construído ao redor do valor da média populacional, ele apresentaria uma probabilidade de 95% de conter o valor da média populacional. Como nós vemos, a probabilidade seria de 95%, mas não de 100%. O que significa que, quando o intervalo de confiança ele apresenta uma probabilidade de 1 menos alfa de conter o valor da média populacional, ele também tem uma probabilidade de não conter o valor da média populacional, que é justamente a probabilidade alfa, chamada nível de significância. Bem, então, uma pergunta que naturalmente surge é como saber se o intervalo de confiança contém o valor da média populacional ou não. Para responder essa pergunta sem qualquer dúvida, nós precisaríamos ter um valor para a média populacional para poder saber. Seja ela, por exemplo, um valor de referência para a média populacional. Então, quando nós estamos estudando uma variável aleatória de uma população de interesse, nós podemos ter alguma informação inicial sobre um certo parâmetro da população. Essa informação ela vai ser chamada de hipótese nula. Porém, o que nós sempre devemos nos perguntar é se essa hipótese nula é válida. E para fazer isso, precisaremos fazer então uma avaliação de evidência amostral. Ou então, nós temos uma informação inicial sobre o parâmetro populacional e a evidência amostral, ela lança alguma dúvida sobre a hipótese nula, o que vai então tornar necessário que nós avaliemos a validade da informação associada à hipótese nula. Como, por exemplo, digamos que, se regulada, uma máquina automática enche pacotes de café com peso médio populacional igual a 500 gramas e variância populacional igual a 400 gramas ao quadrado. Então, portanto, nós vemos aqui, nesta situação, nós temos um valor de média populacional de referência, que é de 500 gramas como peso médio. Porém, nós não sabemos se essa máquina pode ter perdido a regulagem. E, portanto, nós fazemos, então, aquilo que se chama de controle de qualidade. Um dos tipos de controle de qualidade consiste em fazer o quê? Periodicamente, nós coletamos uma amostra de 16 pacotes de café para verificar se a produção está sob controle, ou seja, se a média populacional é igual a 500 gramas. Essa não é a única forma de se fazer controle de qualidade, mas é um exemplo de aplicação do procedimento de controle de qualidade. Então, nós coletamos uma amostra, que no caso de 16 pacotes de café, pesamos cada um desses pacotes, geramos um valor de peso médio amostral e comparamos esse peso médio amostral com esse valor de referência para a média populacional de 500 gramas e fazemos uma avaliação para saber se a média amostral indica que a produção está sob controle, ou seja, se a média populacional é de 500 gramas, ou, pelo contrário, a média populacional mudou em relação a 500 gramas. E toda essa avaliação da proposição da hipótese nula, ela é feita por evidência amostral. Juntamente com a hipótese nula, nós temos
que ter, então, uma hipótese alternativa, que seria uma informação que complementa a hipótese nula. Da seguinte forma, retomando aquele exemplo da máquina de café. Então, nós temos a informação de que se a máquina estiver regulada, a média populacional é de 500 gramas, que vamos tomar como a nossa hipótese inicial, e vamos pensar, o que complementa esta informação? A máquina estar regulada. A outra possibilidade que existe é que a máquina não esteja regulada. Naturalmente, se a máquina quebrar, ela também está desregulada. Então, a hipótese alternativa vai ser a informação que complementa a informação da hipótese nula. No caso aqui, nós teremos então como hipótese alternativa a máquina não regulada, ou seja, a média é diferente, a média populacional é diferente de 500 gramas. Então, repara que as duas informações elas se complementam, né? Porque se a máquina estiver regulada, ela não pode estar desregulada e vice-versa. Se a média for igual a 500 gramas, ela não pode ser diferente de 500 gramas e vice-versa. Então, veja que as duas informações das hipóteses nula e alternativa, elas conjuntamente, elas expressam todas as possibilidades para essa máquina no sentido da regulagem. E que de forma equivalente expressam todas as possibilidades para essa máquina do ponto de vista do valor da média populacional. A média populacional é igual a 500 ou é diferente de 500. Naturalmente, na hipótese alternativa, há um limite inferior, a média populacional não pode ser negativa, porque estamos falando de peso, né? Mas ali do ponto de vista da análise, basta que a gente diga que a média então é diferente de 500 na hipótese alternativa. A amostra vai nos fornecer uma média amostral, que é a chamada evidência amostral, que vai nos fornecer, por consequência, uma probabilidade chamada de valor P, que é a probabilidade da hipótese nula ser válida com a amostra que está sendo utilizada. E aí nós fazemos a escolha de um nível de significância que vai indicar a probabilidade da hipótese nula não ser válida. E em função desse nível de significância, nós vamos conseguir construir o que se chama de região crítica, que nada mais é do que um complemento do intervalo de confiança para a média populacional com o nível de confiança de 1 menos alfa. E a decisão é sobre se nós vamos entender que a máquina está regulada ou desregulada, ou seja, com base na evidência amostral, na média amostral, nós vamos entender se nós devemos admitir que a hipótese nula é válida, ou pelo contrário, que ela não é válida e, portanto, a situação válida é aquela que está expressa pela hipótese alternativa, vai ser feita da seguinte forma. Se nós nos basearmos no valor P, então nós vamos comparar essa probabilidade de valor P com o nível de significância e tomarmos a decisão da seguinte forma. Se o valor P for menor ou igual do que o nível de significância, rejeitaremos a hipótese nula. De forma oposta, se o valor P for maior do que o nível de significância, não rejeitaremos a hipótese nula. Também podemos tomar a decisão em relação às hipóteses com base na estimativa e na região crítica. Da seguinte forma, se a estimativa pertencer à região crítica, rejeitamos a hipótese nula. Porém, se a estimativa não pertencer à região crítica, não rejeitaremos a hipótese nula. Depois, com as aplicações, todos esses termos e a maneira como nós calculamos, né, o valor P, a estimativa, a região crítica, vão ficar mais claros com exemplos aplicados e numéricos. Mas antes de nós fazermos isso, vamos dar uma olhada numa situação, numa representação visual do nosso problema. Então, nós temos uma hipótese nula, que vai dizer que a média populacional é igual a um valor de referência, a um valor específico, que aqui está sendo chamado genericamente de μ0. Então, μ0 é um valor particular da média populacional. Então, nós temos ali a nossa hipótese nula e temos a hipótese alternativa.
Aqui a hipótese alternativa está sendo colocada dos dois lados da hipótese nula, por quê? Porque quando nós dizemos que a média μ populacional pode ser diferente de um valor particular μ0, a média populacional, então, pode ser maior do que μ0, portanto, então, nós temos aqui a hipótese alternativa valendo à direita da hipótese nula, mas também a média populacional μ pode ser menor do que μ0. E aí também nós temos a hipótese alternativa valendo para a esquerda da hipótese nula. Nós sabemos do teorema central do limite que a média amostral, que é o estimador não viesado para a média populacional, e é o estimador que nós usamos para gerar uma estimativa da média populacional com base nos valores de uma amostra coletada da população, nós vimos que a média amostral, de acordo com o teorema central do limite, segue uma distribuição normal com média μ, a mesma média da variável na população, e erro padrão equivalente ao desvio padrão da variável na população dividido pela raiz do tamanho da amostra. Bem, então se essa média amostral tem uma distribuição normal com média μ, então, aqui no caso, se nós admitirmos que a hipótese nula é válida, o valor dessa média populacional μ será μ0. Então, a nossa distribuição vai ter como média o valor μ0, supondo que a hipótese nula é válida. Bem, aí o que nós queremos fazer é construir ali um intervalo ao redor dessa média μ0, atribuindo à sua direita e à sua esquerda uma margem de erro, para que a gente tenha a seguinte possibilidade. Como nós estamos trabalhando com uma amostra, e nós sabemos que uma amostra nem sempre ela é perfeitamente representativa, ou seja, ela nem sempre tem a mesma composição de frequência relativa da população, então seria perfeitamente possível que, para uma população que apresenta média μ0, nós obtivéssemos uma média amostral que é um valor que tem alguma diferença em relação a esse valor μ0, podendo ser um pouco maior ou um pouco menor. Ou seja, então nós vamos admitir que mesmo médias amostrais que apresentem alguma diferença em relação à média populacional μ0, ainda serão consideradas como indicativas de que a média populacional continua sendo o valor μ0. Bom, para a construção dessa margem de erro, então nós fazemos como? Lembrando lá do que nós vimos no intervalo de confiança, nós estabelecemos uma margem de erro de forma que, dentro desse intervalo, ao redor do valor μ0, eu tenha 1 menos alfa dos valores possíveis para a média amostral, e não quaisquer valores, seriam os valores mais prováveis para a média amostral. E esse intervalo, conforme nós vimos, ele é o chamado intervalo de confiança para médias amostrais, centrado na média populacional, que aqui no caso é μ0, com o nível de confiança 1 menos alfa. De forma que, quando nós fazemos esse intervalo, então, nós deixamos de fora dele a probabilidade alfa, porque lembra que debaixo de toda a distribuição nós temos que ter 100%. 100% é igual a 1. Se dentro do intervalo nós temos 1 menos alfa, bom, então quanto de probabilidade ficou de fora desse intervalo? Justamente a probabilidade alfa. Como a distribuição normal ela é uma distribuição simétrica em relação à média, então, o que quer dizer? Quer dizer que nessa cauda aqui à esquerda e nessa cauda à direita, nós temos conjuntamente a probabilidade alfa. Como a distribuição é perfeitamente simétrica em relação à média μ0, então quer dizer que em cada uma das caudas eu tenho a probabilidade alfa sobre 2, ou seja, metade do nível de significância. Então, essa probabilidade aqui da cauda à direita, que vai ser metade do nível de significância, ela vai ser a probabilidade de que a média amostral, que é a variável que está aqui no eixo,
apresente valores maiores ou iguais do que um valor particular aqui chamado x barra alfa sobre 2, que é justamente o valor do limite superior do intervalo. E esse limite superior, esse valor x barra alfa sobre 2, né, que faz com que ele e os valores maiores do que ele representem uma probabilidade alfa sobre 2, ele nada mais é do que o valor μ0 acrescido da margem de erro. Então, é μ0 mais a margem de erro. Aí do lado esquerdo, na cauda ali da esquerda, nós vamos ter também a probabilidade alfa sobre 2, que é a probabilidade da média amostral assumir valores menores ou iguais do que um valor que eu vou chamar aqui de menos x barra alfa sobre 2. Que vai ser o limite inferior aqui desse intervalo, que vai consistir no quê? Eu vou pegar o valor da média μ0 e vou subtrair o valor da margem de erro. Então, eu vou ter μ0 menos a margem de erro. Bem, conforme nós vimos anteriormente, né, trabalhar com o valor direto da média amostral para cálculo de probabilidade é difícil, porque ela segue uma distribuição normal, e a distribuição normal tem uma função de densidade que é muito trabalhosa para que nós determinemos probabilidades. E para isso, então, nós fizemos o quê? Nós padronizamos a média amostral para a variável z, através da seguinte operação: média amostral menos o valor da média populacional, dividido pelo erro padrão da média amostral, que tem uma distribuição normal padrão, ou seja, com média zero e variância e desvio padrão iguais a 1. Nessa operação de padronização, nós vimos que cada valor da média amostral x barra vai ser convertido para um único valor da variável padronizada z, que é chamado erro amostral padronizado. Então, no caso aqui de μ0, ao convertermos μ0 para z, o valor μ0 vai ser convertido para o valor zero, né? Porque aqui no caso, x barra seria igual a μ0, a média populacional também seria igual a μ0, então nós teríamos μ0 menos μ0 aqui no numerador, então daria zero, dividido pelo erro padrão, continuaria sendo zero, uma vez que o erro padrão da média amostral é diferente de zero. Então, conforme nós vimos anteriormente, a operação de padronização é uma conversão dos valores da média amostral x barra para valores de z de forma unívoca, né? Ou seja, cada valor de média amostral vai ter um único valor correspondente da variável padronizada z e vice-versa. Então, μ0 vai ser convertido para o valor zero de z, e o mesmo vai acontecer com esse limite superior aqui do intervalo. X barra alfa sobre 2 vai ser convertido para um valor z alfa sobre 2. E o valor menos x barra alfa sobre 2 vai ser convertido para um valor menos z alfa sobre 2. Na verdade, todos os valores da média amostral serão convertidos para respectivos valores da variável z. Aqui eu só estou destacando somente esses, porque são aqueles que mais nos interessam. E aí o que acontece? Nessa conversão, nós teremos, então, uma manutenção das probabilidades para intervalos equivalentes. Então, veja aqui, se entre os valores menos x barra alfa sobre 2 e x barra alfa sobre 2, nós teremos nesse intervalo 1 menos alfa por cento dos valores de x barra, então, no intervalo que vai de menos z alfa sobre 2, que é o equivalente a menos x barra alfa sobre 2, até z alfa sobre 2, que é o valor equivalente para x barra alfa sobre 2, então nós também teremos 1 menos alfa por cento dos valores de z. De forma que nós podemos chamar esse intervalo, que vai desde menos z alfa sobre 2 até z alfa sobre 2, como um intervalo de confiança para a variável padronizada, com o nível de confiança 1 menos alfa. E de forma semelhante ao que aconteceu ali para a média amostral, na cauda à direita, aqui, nós teremos a probabilidade alfa sobre 2 também,
representando a probabilidade da variável padronizada Z ser maior ou igual do que o valor Z alfa sobre 2. E na cauda esquerda, de maneira semelhante ao que nós tínhamos para o gráfico da média amostral, nós também teremos a probabilidade alfa sobre 2 sendo a probabilidade da variável Z ser menor ou igual ao valor menos Z alfa sobre 2. Então, essa região chamada de intervalo de confiança, ela é a região em que os valores indicariam a validade da hipótese nula. Bem, aí surge uma questão que é: qual é o valor da margem de erro que eu deveria aplicar para garantir o limite inferior e o limite superior do intervalo, de maneira que esse intervalo contivesse 1 menos alfa% dos valores da média amostral ou 1 menos alfa% dos valores da variável Z. Bem, conforme nós vimos quando estudamos intervalo de confiança, a margem de erro ela vai ter seu valor determinado por um valor Z alfa sobre 2, que é esse valor da variável Z que faz com que a probabilidade da variável padronizada ser maior ou igual a ele seja a probabilidade alfa sobre 2, metade do nível de significância, vezes o erro padrão da média amostral. Essa região aqui dos valores de média amostral x barra maiores do que x barra alfa sobre 2, essa região contém os valores da média amostral que indicariam a não validade da hipótese nula e indicariam a validade da região crítica. Por isso é que nós chamamos, então, esse intervalo de valores aqui da média amostral de região crítica, ou seja, são os valores x barra alfa sobre 2 e todos que são maiores do que ele. De forma correspondente aqui para a variável Z, então nós também teremos uma região crítica, que vai ser o intervalo de valores, que é desde o valor Z alfa sobre 2 e todos os valores maiores do que ele. Assim como nós temos a validade da região crítica para o lado direito, nós temos a validade dessa região crítica ou da hipótese alternativa para o lado esquerdo. De forma que nós também temos ali um intervalo que vai caracterizar a região crítica, que vai ser todos os valores da média amostral x barra menores ou iguais do que esse valor menos x barra alfa sobre 2. E se eu tenho essa região crítica aqui para os valores de média amostral, eu também terei para os valores da média da variável padronizada. Então, ou seja, eu também tenho uma região crítica, sendo o intervalo de valores que da variável padronizada Z menores ou iguais do que esse valor menos Z alfa sobre 2. E, mas aí o que acontece? Né? Diante dessa dúvida, se vale a situação da hipótese nula ou ela não vale, aí o que vale o que está sendo representado na hipótese alternativa. Para testar essa hipótese, nós vamos precisar coletar uma amostra e gerar, então, um valor de média amostral, que seria esse x barra obs, que é de observado, que é a nossa evidência amostral. Então, eu quero saber se a média populacional continua sendo um valor μ0. Para avaliar, eu vou, então, coletar uma amostra e calcular um valor de média amostral, que vai ser a minha estimativa observada. Então, eu poderia obter uma estimativa como essa aqui, que quando padronizada, vai ter uma estimativa padronizada observada, que vai estar aqui dentro do intervalo de confiança, que é o intervalo de valores da média amostral para o qual é válida a hipótese nula. Ou são valores que dariam suporte à hipótese nula. Mas eu também poderia obter uma média amostral como essa aqui, à direita, essa vermelha, que aí é um valor que pertence à região crítica do lado direito, indicando que
a hipótese alternativa é que é válida e a hipótese nula não seria válida. Esse valor também ele seria padronizado para um valor Z, que pertenceria também à região crítica para a variável padronizada. Ou então eu posso obter uma média amostral, como essa aqui à esquerda, que pertence à região crítica para a média amostral, que quando padronizado, estaria associado a um valor Z que pertenceria à região crítica para a variável padronizada. Bem, e se porventura nós coletamos uma média amostral que pertence à região crítica, o seu valor padronizado também vai pertencer à região crítica e, dessa forma, sendo um valor pertencente à região crítica, nós rejeitamos a hipótese nula. Pela razão de que a região crítica ela é composta pelos valores que indicam a não validade da hipótese nula e indicam a validade da hipótese alternativa. E o mesmo eu faria caso obtivesse uma média amostral como essa aqui à esquerda, que pertence ao lado esquerdo da região crítica, para a média para x barra, ou o seu valor padronizado também pertence à região crítica para a variável padronizada. Porém, se eu obtivesse uma média amostral que não pertencesse à região crítica, né, e, portanto, pertencesse a esse intervalo de confiança ao redor do valor da média populacional associada à hipótese nula, então, nesse caso, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, essa é a razão pela qual nós tomamos aquelas regras como uma maneira de decidir um teste de hipótese. E o teste de hipótese, para ser implementado, ele consiste na resolução ou na implementação de algumas etapas. A primeira delas, nós precisamos identificar o parâmetro que está sendo avaliado, as hipóteses que estão sendo testadas em função da situação que nós temos e o tipo de teste de hipóteses. Como nós veremos, nós temos 3 tipos, que é o teste bilateral, o teste unilateral para a esquerda e o teste unilateral para a direita. Mas aqui só vamos nos preocupar com as etapas. Então, nós temos que identificar o parâmetro que está sendo avaliado, se é média populacional, se é variância populacional, se é desvio padrão populacional, se é coeficiente de correlação populacional, ou seja, qual é o parâmetro que estamos avaliando. E aí, em função da descrição da situação, estabelecermos as hipóteses que vão ser testadas e o tipo de testes de hipótese. Feito isso, em função do parâmetro que nós estamos analisando, nós vamos identificar o estimador e a sua distribuição de probabilidades. Então, por exemplo, se o estimador é média populacional, se o parâmetro é média populacional, o estimador será a média amostral. Se o parâmetro for variância populacional, o estimador será a variância amostral e assim sucessivamente. E além de identificar o estimador, precisamos identificar a distribuição de probabilidades desse estimador para que nós possamos fazer, então, a padronização e podemos calcular probabilidades com o uso de tabelas em vez do cálculo direto com funções de densidade. E aí, com base na amostra que nós coletamos da população, nós geramos, então, uma estimativa e depois definimos a forma de decisão que nós queremos adotar para o teste e efetivamente tomamos a decisão, que no caso pode ser por região crítica ou por p-valor. A implementação dessas etapas e o uso das formas de decisão vão ficar mais claras depois quando nós fizermos as aplicações. Antes disso, vou fazer apenas algumas observações que são: a hipótese nula e a hipótese alternativa, elas têm que ser disjuntas, ou seja, não pode haver sobreposição entre elas. Significa que eu não posso ter uma situação que tanto atende à hipótese nula como à alternativa. Porque se isso acontecesse, eu não conseguiria escolher entre a hipótese nula e a alternativa, porque eu teria um resultado, uma situação que atenderia tanto à hipótese nula quanto à alternativa, ou seja, que indicaria a validade tanto da hipótese nula quanto da hipótese alternativa. E aí, dessa forma, eu não tomaria uma decisão. Então, eu não posso ter o quê?
sobreposição entre as situações descritas nas hipóteses do teste. Ou seja, eu também não posso ter uma intersecção que não seja vazia entre as hipóteses, né? Ou seja, a intersecção entre as hipóteses tem que ser vazia, o que as caracteriza como hipóteses disjuntas. E, além disso, as hipóteses têm que ser coletivamente exaustivas, né? Ou seja, se eu fizer a união das informações que estão nas duas hipóteses, essa união, ela considera tudo que pode acontecer com o parâmetro que está sendo estudado. Então, por exemplo, no caso ali da máquina, a hipótese nula diz que a máquina está regulada, ou seja, que a média populacional é de 500 gramas. E a hipótese alternativa diz que a máquina não está regulada, a média populacional difere de 500 gramas. Repara que, se a máquina está regulada, ela não pode estar não regulada e vice-versa. Então, nós não temos nenhuma sobreposição entre as duas hipóteses. Além disso, se a média for igual a 500, ela não pode ser diferente de 500 e vice-versa, que é o que garante a disjunção entre as duas hipóteses. E se nós juntarmos as duas, né, então como nós estamos avaliando regulagem da máquina, a máquina ou está regulada ou não está regulada. Não existe uma terceira possibilidade, né? Alguém até poderia aventar que a máquina estivesse quebrada, mas se a máquina está quebrada, certamente então ela também não está regulada, né? Não estaria em funcionamento. Então, nós juntando as duas possibilidades, nós temos tudo aquilo que pode acontecer com essa máquina do ponto de vista da regulagem. E do ponto de vista do valor da média, se nós unirmos, né, que a média pode ser igual a 500 com média diferente de 500, nós também estaremos considerando todas as possibilidades para o peso médio populacional. E uma coisa que vai ser importante observar, que depois com os exemplos vai ficar mais claro, é que a condição, a informação que contém a igualdade, ela sempre vai ter que estar associada à hipótese nula aqui do nosso teste de hipótese.